dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de Matemática, 8º ano do Ensino Fundamental dos anos finais. Aula do primeiro bimestre, aula número 31. Tema de aula, aula de revisão, adição e subtração com números racionais. Dando início, então, a gente vem para um relembre aqui. Reta numérica. A reta numérica é um recurso utilizado para representar e ordenar números de modo que cada ponto da reta fica associado a um único número. Na representação, posicionamos primeiramente o zero. Está aqui o zero. Posicionamos primeiramente o zero. À sua direita, à direita do zero, os números inteiros positivos. 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então, à direita são os positivos, ó. 1 positivo, 2 positivo, se eu fosse continuar, 3 positivo. E essa seta indica que é o infinito, tá bom? Continuando, à esquerda, então a esquerda dele são os inteiros negativos, né? Então lá, menos 1, menos 2, menos 3, ao infinito. Entre os números inteiros, posicionamos os decimais ou fracionários. Nesse exemplo aqui está o 0,5. Ele está entre o 0 e o 1. Ele está em decimal. Se eu fosse representar em fração, ele poderia ser representado por meio. Ou do jeito que eu leio aquele, ó, 5 décimos. Tá? São frações equivalentes que representam o mesmo decimal. 5 décimos. Tranquilo? Continuando. Portal da UBMAP. Indique a variação de unidades quando na reta numérica. Então, ó, saímos do 10 e chegamos ao 15. Então, se a gente saiu do 10 e chegou ao 15, então a gente fez o quê? A gente andou à direita, né? 5 unidades. Saímos do 17 e chegamos ao 2. Então, se estávamos no 17 e voltou lá para o 2, então ele andou à esquerda, né? 15 unidades. Saímos do menos 1 e chegamos a 3. Saiu do menos 1, passaram pelo menos 2. Não, desculpe, menos 1, passaram pelo 0, passaram pelo 1 e chegaram no 2 e no 3. Então ele andou à direita, quantas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades à direita. 4 à direita, tá? Só deixa eu lembrar aqui rapidinho se era para pôr direita, esquerda ou se era para pôr positivo ou negativo. Deixa eu apertar pausa aqui. É para colocar variação, né, de unidades. Então, vou começar de novo aqui, rapidinho. Então, só para ficar mais claro, para não ficar muito bagunçado. Então, tudo é variação. Aqui variou 5 unidades positivas. Então, foi 5 unidades para a direita. Positivo vai para a direita, negativo vai para a esquerda. Saímos do 17 e chegamos a 2. Ah, então ele chegou no negativo? Não, ele andou menos 15 unidades. Então, ele andou 15 unidades para a esquerda. Saímos do menos 1 e chegamos no 3. Professor, como que eu faço a conta sem olhar a reta? Você faz aí o maior menos o menor. Quem é o menor? Menos 1. E aí deu jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Fica 3 mais 1. Então são 4 unidades. E ele saiu do menor foi para o maior, então ele aumentou 4 unidades, certo? Continuando. Saímos do 8 e chegamos a menos 2. Então ele andou à esquerda, né? Então eu sei que vai ser negativo. Ele saiu do 8 e andou para a esquerda até chegar no menos 2. Mas quantas unidades? Mesma coisa. O maior menos o menor. Menos com menos dá mais. 8 mais 2, 10. Então ele andou 10 unidades para a esquerda. Para ele chegar, né, no menos 2. Você poderia pensar assim, eu tenho R$8, tirei R$10, fiquei devendo R$2 no banco. Agora, saímos do menos 3 e chegamos a menos 1. Isso aqui é confuso, tá?
Então você tem que imaginar a régua aqui mesmo. Aqui está o 0, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2 e aqui está o menos 3. Se você estava no menos 3 e chegou no menos 1, você andou à direita. Então você aumentou o valor na reta numérica, né? E como que eu faço isso? Pego o maior e subtrai o menor. O menor é o menos 1. O maior é menos 1. Ah, professor, não é menos 3? Não. Quem que tem mais? Eu brinco com meus alunos. Quem que tem mais dinheiro? Quem deve R$1 ou quem deve R$3? Então quem tem R$1 é maior, né? Porque a dívida dele é menor. E se você for olhar na reta numérica, ele está à direita do menos 3. Então sempre quem está à direita é maior. Agora eu vou subtrair pelo menor. E o menor é menos 2. Opa, menos 3, né? Aí, menos com mais dá menos com menos dá mais, fica menos 1 mais 3. Aí, número negativo com número positivo, eu faço uma conta de menos. O maior em cima e o menor embaixo. 3 menos 1, 2. Agora lembre, se eu sair do menos 3 e fui para menos 1, eu andei para a direita. Então, andei 2 unidades para a direita. E já hoje, a hora que a gente fez a reguinha ali, deu para perceber que foi 2 que a gente andou para a direita. Saímos do menos 5 e fomos para menos 10. Menos 5 é maior e ele foi para o menos 10 que é menor. Então ele diminuiu, ele desceu até o menos 10. Agora como que eu descubro? Fazendo menos 5, que é o maior, menos 10, que é o menor. Menos com menos dá mais, fica menos 5 mais 10. Negativo com positivo, eu faço uma conta de menos. O número maior em cima, o número menor embaixo. 10 que tira 5, 5. Então ele andou 5 negativo na reta numérica. Ele andou para a esquerda 5 unidades. G. Saímos de 6 e chegamos no menos 12. Então aqui fica muito claro que é negativo, né? Eu estava positivo, fui para o negativo. Agora eu vou fazer o maior, que é 6, menos o menor, que é menos 12. Menos com menos dá mais, fica 6 mais 12, que dá 18. Então andou 18 unidades negativas, ou seja, 18 unidades para a esquerda. Saímos de 23 e chegamos a menos 35. Saímos do positivo e fomos para o negativo. Então eu sei que minha resposta vai ser negativa, ele vai andar à esquerda. Agora, para eu descobrir quantas unidades ele andou à esquerda, eu pego o maior número, que é o 23 positivo, e subtraio o menor, que é o menos 35. Menos com menos dá mais, 23 mais 35, vamos descobrir a distância disso. Então lá, 23 mais 35, 3 mais 5, 8, 2 mais 3, 5. Então 58 unidades para a esquerda, ou seja, negativas. Tá bom? Vamos lá, vamos ver a correção. Vamos lá, variamos 5 unidades, variamos menos 15 unidades. Quando a gente varia negativo, quer dizer que a gente andou para a esquerda. Quando não tem sinal nenhum, a gente sabe que é positivo, andou para a direita, tá bom? Bateu todas aqui, né? Agora atividade. Pause o vídeo no livro do estudante, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Desculpa. Bom, espero que você já tenha resolvido. E agora a gente vai observar aqui. Número 1. Observe a reta numérica ao lado. Qual o número melhor representa o ponto R? Então o ponto R está aqui, ó. Então eu vou ver, ele está entre o 0 e o 0,5. Ele está entre o 0 e o 0,5. Bom, ele tem que estar bem no meio entre o 0 e o 0,5. Como que eu vou descobrir quem que é o meio de 0 e 0,5? Você pode fazer o quê? Somar os dois números e dividir por 2. Você acha o meio, você acha a média entre esses dois números. 0 mais 0,5 dá 0,5. Dividindo por 2, eu começo igualando as casinhas, né? Porque é um método que eu acho muito mais prático. Você coloca a vírgula aqui, que ela está ali. Você não estava vendo, mas ela está lá. Agora você coloca igual as casas. 0,5, 2,0. Tira a vírgula. Você achou uma fração equivalente, né? Seria 5 dividido por 20 é a mesma coisa que 0,5 dividido por 2. O 0 à esquerda não vale nada, eu posso apagar. Agora vamos lá, começando. Quantas vezes o 20 eu preciso somar para chegar perto do 5 sem passar? Nenhum, né?
0 vezes 20, porque se eu fizer 1 vezes 20 vai dar 20, vai passar muito. 0 vezes 20, 0. Abaixo 5, abaixo não, subtrai, né? 5 menos 0, 5. Aí eu cheguei na vírgula, e aí eu entro na vírgula aqui também, nos decimais. Agora, depois da vírgula, tem infinitos zeros, eu só represento quando eu quiser, né? Eu abaixo um daqueles zeros. E aí a pergunta é, quantas vezes o 20 chega perto dos 50 sem passar? É o 2. 2 vezes 20, 40. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 4, 1. 10 é resto, né, menor que 20. Abaixa outro 0. Se abaixa eu tenho que resolver. Quem vezes 20 dá 100? É o 5, né? 5 vezes 20, 100. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 1 que tira 1, 0. Acabou minha conta. Então deu 0,25. Alternativa correta, letra B. Não é negativo? Não, negativo seria aqui, ó. Aqui seria o 0,25 negativo, tá? Então esse daqui é o 0,25. Outro jeito de você pensar seria fazer isso aqui, ó. Ah, professor, então tudo com duas casas depois da vírgula. Então você acrescenta duas casas. Aí a pergunta é, quem que fica no meio entre... Pensa em dinheiro. Dinheiro, a cabeça funciona na hora. Quem fica entre no meio dos R$0 e os 50 centavos? Ah, os 25 centavos. Né? Então é um jeito de fazer mentalmente isso aqui. Se gostou da explicação, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos dar continuidade. Olha lá. Qual o método ele não fala, né? Então, atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Então, lá. Portal Ubimap, uma pergunta tirada de lá, né? Na Sibéria, Rússia, situa-se o local habitado mais frio do mundo. A aldeia de Oymyakon. Acho que é isso, Oymyakon. Um dia, no início da manhã, ela estava com uma temperatura agradável de 1 grau. Então, um dia, ela estava com a temperatura de 1 grau. No meio do dia, essa temperatura subiu 4 graus. Perto do meio-dia, subiu 2 graus. No meio da tarde, caiu 10 graus. No início da noite, caiu 12 graus. E meia-noite, desceu 9 graus. No último momento, qual era a temperatura registrada no termômetro? Então, vou fazendo as contas aqui, né? Você pode resolver na reta numérica, é legal também resolver na reta numérica. Então, aqui eu começo no 0, certo? E eu vou resolver de outra maneira aqui também fazendo a conta. Então, ele começa com 1 grau. Então, 0, 1. Ele estava aqui, 1 grau, certo? Aqui estava localizado no início da manhã. Aí, no meio da manhã, essa temperatura subiu 4 graus. Subiu e mais. Subiu 4 graus. Então, ela estava no primeiro, subiu 4. 1, 2, 3, 4. Então, ela saiu do 1, foi para o 2, 3, 4, 5. Foi para o 5º grau. Mas, então, perto do meio-dia, subiu 2 graus. Então, perto do meio-dia, subiu mais 2. 4, 5, 6, 7. Aí, no meio da tarde, caiu 10 graus. Caiu é menos 10. Então, agora vai voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele veio para da onde? No menos 1, menos 2, menos 3. E no início da noite, caiu 12 graus. Nossa senhora, vou ter que desenhar 12 aqui na retinha. Mas na minha conta lá caiu é menos 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se ele estava no menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15. E, no meio da noite, desceu 9 graus. Nossa, eu não vou conseguir desenhar aqui na reta numérica. Mas você faria mais 9 tracinhos para trás. Bom, resolvendo aqui a conta.
1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 7 menos 10. E agora? Eu tenho 7 e vou tirar 10. Se eu tiver 7 dedos e tirar 10, não dá. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o número positivo e o número negativo. Aí, quando eu tenho o positivo com o negativo, faço uma conta de menos. O maior vem em cima, o menor vem embaixo. 10 tira 7, dá 3. Prevalece o sinal do número absoluto maior. Quem é maior? 7 ou 10? É o 10. E o sinal dele é negativo. Então, ficou menos 3, certo? E aí, se eu fosse olhar aqui, ó, a gente tinha chego lá no menos 3 na primeira passada mesmo, né? Aí caiu 12. Então eu vou fazer menos 3. Vou juntar, né? Menos 3 com menos 12. Menos 3 com menos 12. Um número negativo com um número negativo, eu faço uma conta de mais. Fica o maior em cima, para ficar mais fácil quando for de menos, né? Para lembrar. 2 mais 3 dá 5, 1 mais ninguém, 1. Deu 15. Prevalece o sinal do número maior absoluto. Quem é maior? 3 ou 12? É o 12. Quem é o símbolo dele? Menos. Então foi parar lá no menos 15. Então, depois que caiu 12 graus de temperatura, foi parar no menos 15, tá? E é onde a gente conseguiu chegar aqui, ó. Menos 15. Aí o menos 9 eu não consegui desenhar aqui por falta de espaço. Aí de menos 15 caiu 9 de novo. Então, ou seja, menos 15, menos 9, menos um número negativo com um número negativo, eu faço uma soma dos números e depois prevalece o sinal do número maior. Ah, mas os dois números são negativos, então vai dar negativo, certeza, né? Então lá, 5 mais 4, 5 mais 9, 14. Ficou 4, sobe 1. 1 mais 1, 2. Prevalece o sinal do número absoluto maior, que é negativo. Então deu menos 24 graus. Tá? Então, nesse último momento, qual era a temperatura que registrava no termômetro? Menos 24 graus Celsius. Tá bom? Se gostou da explicação, deixa o like e se inscreva no canal. Bom, vamos dar continuidade. Lá. Fez toda a conta, ali não fez passo a passo, mas dá menos 24 graus. Aqui, como não tem nem multiplicação nem divisão, qualquer calculador que você pega vai digitando a sequência. 1 mais 4, mais 2, menos 10, menos 12, menos 9, vai dar menos 24 graus Celsius. Atividade 3, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. O quadro a seguir mostra o extrato bancário de uma pessoa, mas contém algumas lacunas, que está faltando informações, né? Então, extrato bancário. Data, tem a data que aconteceu. Tipo, tem o que aconteceu. Aí lá na sala de aula com meus alunos, teve uma confusão geral sobre débito e crédito. Porque na visão deles, eles estão acostumados a ouvir falar do débito e crédito do cartão. Né? Quando os pais deles vão fazer uma compra, quando paga no débito, tira dinheiro da conta deles na hora. E quando paga no crédito, não vai colocar dinheiro na conta deles, né? Vai ser debitado, ou seja, vai ser tirado também. Então, no caso aqui, eu tive que deixar claro para eles o seguinte, que o crédito do cartão é diferente desse crédito. Então, aqui seria o ideal seria assim, depósito quando colocou dinheiro, crédito é quando depositou, guardou dinheiro. E débito é quando fez o saque, tá bom? Então eu tive que deixar isso claro para eles, para que eles entendessem que nesse contexto, débito é tirou e crédito é colocou. Então vamos lá. Para início, a pergunta primeiro. Letra A. Completa as informações que estão faltando. Então vamos completar as informações que estão faltando. Então, no início tinha R$100, certo? Aí foi feito um débito de R$70,50. Ou seja, vamos falar que foi feito um saque. Tirou dinheiro de R$70,50. Como tirou, é negativo. Aqui tem que ser negativo, mas todos os valores vão estar escritos em positivo. O que vai definir se é positivo, se tirou ou colocou dinheiro, é a palavra. Débito tirou, é conta de menos, e crédito colocou, guardou, é conta de mais. Então 0 que tira 0
dá 0. 0 que tira 5 não dá, vai emprestar da unidade. A unidade não tem, vai emprestar de dezena. Dezena não tem, vai emprestar de centena. Ah, agora ficou 0 centena. 10 dezenas emprestou, ficou 9 dezenas. 10 unidades emprestou, ficou 9 unidades. E ficou 10 décimos. Então, 10 tira 5, 5, vírgula embaixo de vírgula. 9 tira 0, 9. 9 tira 7, 2. Então, sobrou R$ 29,50. E lembre, prevalece o sinal do número maior. O número maior era 100, era positivo. O negativo seria o 70. Então, aqui ficou positivo. Então, ficou na conta lá R$ 29,50 positivo, tá bom? Aí, logo no dia 8, teve um crédito. Crédito é guardar dinheiro. Então, colocou lá, né, dinheiro na conta. Então, ele já tinha R$ 29,50 e foi feito um crédito, ou seja, foi colocado dinheiro lá de R$ 20, certo? Quantos que passou a ter no fim daquele dia? 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5, vírgula embaixo de vírgula. 9 mais 0, 9. 2 mais 2, 4. Então teve R$ 49,50 no final daquele dia, depois do débito, do crédito, tá bom? Aí teve um outro débito no dia 12. Débito é conta de menos, lembre disso. Tinha R$ 49,50 e foi tirado, foi debitado, né? R$ 15,50. Fazendo a conta, 0 que tira 0, 0. 5 que tira 5, 0, vírgula embaixo de vírgula. 9 que tira 5, 4. 4 que tira 1, 3. Então ficou lá positivo ainda, R$ 34, tá? E no dia 16, ele não conta o que foi feito lá. Ele não fala que é débito e nem crédito. No dia que eu fiz isso aqui, aula com meus alunos, no meu material digital estava escrito R$ 41 que ficou na conta. Aí eu imaginei, se ele tinha R$ 34, com R$ 41 foi guardado o dinheiro. Mas na apostila dos meus alunos eles já me avisaram, professor, aqui está menos 41. Então eu já arrumei aqui no material, tá? Então agora pensa comigo, se eu tinha R$ 34 e depois que aconteceu, fez um evento, eu fiquei devendo para o banco, então foi guardado o dinheiro ou foi tirado o dinheiro? Foi tirado, né? Então aqui foi feito um débito. Tá? Foi tirado o dinheiro da conta. Quanto que foi tirado? Agora eu vou ter que fazer uma equaçãozinha, né? Eu tinha R$ 34, certo? Vou deixar sem a vírgula. Foi tirado uma quantia chamada de X e ficou um total de menos 41. Então eu tinha R$ 34, foi tirado uma quantia e ficou R$ 41 negativo. Agora eu quero descobrir o valor do X sozinho, só o X. Então, esse negativo está junto com o X. Então o 34, que é positivo, vai passar para o outro lado. Vou deixar o X sozinho. Lembre que esse negativo é junto com o X. Então, menos X é igual a menos 41. Esse 34 positivo vem para cá, negativo. Agora, eu tenho um número negativo com outro número negativo. Quando eu tenho dois números negativos, eu vou somá-los. Então, eu vou somar 41 mais 34. Aí, 1 mais 4, 5. 4 mais 3, 7. E vai prevalecer o sinal do número maior, no caso 41, valor absoluto. Ele é negativo. Faz sentido, né? Imagine que você devia 41 no banco e fez outra dívida de 34, né? Só para explicar. Então foi tirado menos 75. É estranho falar tirado menos 75. Então se foi tirado, já está representando o sinal negativo. Ah, mas o meu X está negativo, eu queria deixar ele positivo. Como que eu faço? Você tem duas maneiras. Para ele ser menos X, era uma coisa que eu estivesse multiplicando menos 1 vezes o X. Aí do outro lado é menos 75, certo? Esse menos 1 que está multiplicando passa dividindo. E aí você vai chegar à conclusão que menos dividido por menos dá mais. 75 dividido por 1 dá 75. Então foi debitado R$ 75, tá?
Outra maneira de resolver, que eu gosto mais, que é mais prático, é assim. Eu achei menos x, mas eu não queria menos x, eu queria o x. Então se inverte o sinal do x. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. E aí, todo mundo dentro da equação, quem for negativo fica positivo, quem era positivo fica negativo. Então aqui o 75 ficaria positivo. Aí faz sentido, que o x representa o valor que foi debitado. Então ele foi debitado 75. Debitado já fala menos, tá bom? Se você pôr menos 75 aqui vai estar errado. Por quê? Aí você vai falar que foi debitado, menos com menos dá mais, já vai dar uma confusão, tá? Então, foi debitado, ele representa um número negativo. Mas, professor, e sobre essa história aqui, como que funcionaria para explicar? Você poderia multiplicar a expressão inteira por menos 1. Então lá, menos 1 vezes menos x, x positivo. Menos 1 vezes menos 75, 75 positivo. Então a letra A está respondida. Agora vamos apagar as contas para poder explicar a letra B. Então vamos lá. Então, cadê? Vamos ler com atenção. Nessas condições, nessas movimentações bancárias, quanto foi creditado no total e quanto foi debitado? Bom, creditado foi só um crédito que teve de R$20, né? Então, creditado foi um crédito de R$20. E debitado? O debitado teve um débito de R$70,50, um outro de R$15,50 e um outro débito de R$75. Vamos fazer a conta para ver quanto ao todo foram debitados. 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 5 mais 0, 10. Fica o 0, sobe 1. Aí, 1 mais 5 mais 5 dá 11. Fica 1, ó, vírgula embaixo de vírgula. Fica 1, sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 9. 9 mais 7, 16. Então, foram debitados ao todo R$161. Creditado, 20. Né? Então, essa seria a resposta da letra B. Então, vamos lá. A letra A, né? Ficou claro aqui, ó. 29,50, 49,50, R$34 e R$75. Aí, o total que foram debitado e creditado, né? Foram creditados R$20 e debitado um total de menos 161. Ou seja, foram debitados. Se você falou debitado, a gente já sabe que vai ser negativo. Então vai ser R$161 que foram tirados das contas. Pause o vídeo, atividade 4, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá. Num campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença, diferença é conta de menos, entre os gols marcados e os gols sofridos. Então vai ser gols marcados menos os gols sofridos. Sabendo disso, preencha os espaços que faltam na tabela a seguir. Então, aqui é a pergunta da letra A, né? 6, que é os gols marcados, menos quem vai dar uma resposta de menos 2. Então, eu quero descobrir qual é a quantidade de gols que sofreu esse time para que ele fique negativo em 2. Então, vamos chamar ele de X. Então ficaria o quê? O menos x ficaria para cá, o menos 2 já está lá. O 6 está positivo, vai para lá negativo. Então ficou menos x é igual
Menos com menos, eu faço uma conta de mais. 6 mais 2 dá 8. Prevalece o sinal do número maior absoluto, que é negativo. Então vai dar menos 8. Mas não tem como falar que ele tomou menos 8 gols. Ele tomou 8 gols. Ah, porque meu x está negativo. Então eu vou inverter meu x para positivo e todo mundo vai mudar de sinal. O 8 é negativo, fica positivo. Então ele sofreu 8 gols. Então aqui é 8 gols sofridos. Certo? A letra A. Agora a letra B. Vamos lá. A letra B. Esse time tinha marcado 8 gols e sofreu 13. Então vai ter agora um saldo de gols de quantos? Então vamos ver o saldo de gols. 8 é positivo e o 13 é negativo. 8 é mais e o menos, eu vou fazer uma conta de menos. Põe o maior em cima e o menor em baixo. 13 tira 8. 8, falta quantos para chegar no 13? 8, 9, 10, 11, 12, 13. É o 5. Ah, então ficou com 5 gols de saldo? Calma. Prevalece o sinal do número maior. 8, o número absoluto maior. 8 ou 13, quem é maior? Aí é o 13. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, na letra B aqui, ele vai ficar devendo 5 gols. Ele está negativo 5 gols. Certo? E a letra C? A letra C está faltando os gols marcados. Então vamos lá. Quantos gols marcados? Menos 6. Vai ficar um saldo de menos 3. Então vamos chamar aqui a minha incógnita, né, o valor que eu quero descobrir de x. Então, x menos 6 igual a menos 3. Então vai ficar x igual a menos 3. Esse menos 6 está atrapalhando, vai passar para o outro lado. Se ele estava negativo, ele vai passar positivo. Agora, pergunta. O número negativo juntando com o número positivo, eu faço uma conta de menos. O maior em cima e o menor embaixo. 6 que tira 3, 3. Prevalece o sinal do número absoluto maior. Quem é o número absoluto maior? 3 ou 6? É o 6. Qual é o sinal dele? Positivo. Então aqui é 3 gols marcados. Tá? Até porque não tem como falar que marcou menos 3 gols, né? Além de não fazer gol, ainda não marcou menos 3 gols. É estranho isso, né? Ah, o professor, mas fez contra. Contra é gol sofrido. Não tem nada a ver também. Tá? A letra D agora. Vamos lá para a letra D. Aqui era 3, né? 3 que feitos e sofreu 6, ficou devendo 3 lá no campeonato, para não ficar igual a 0. Agora aqui, D. Ele tinha 12 gols marcados e sofreu quantos gols para ficar negativo em 5? Então vamos chamar de x, minha incógnita é negativa. Menos x igual a menos 5, esse 12 está positivo, vai para lá, negativo. Aí o número negativo junto com outro negativo, eu faço uma conta de mais. Né? 12 mais 5 dá 17, prevalece o sinal do número absoluto maior. Quem é absoluto maior? 5 ou 12? É o 12. Qual é o sinal dele? Menos. Então fica menos x igual a menos 12. Mas não quero menos x, eu quero só o x. Então, vou inverter o sinal para positivo, inverto o sinal de todo mundo. Então ele. Opa, não é 12 aqui, desculpe, 17. Né? Deu menos 17. Perdão, vamos arrumar aqui. Menos 17. Inverto o sinal do x, que eu quero saber um x positivo. Inverto o sinal do número 17 está negativo. Então ele tinha feito 12 gols, tomou 17, ficou negativo em 5 gols. Pronto, feito as respostas. Se gostou da explicação, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos para a correção do material digital. Então lá, 8 menos 5, 3 e 17. Tranquilo? Atividade 5. Pause o vídeo, tente resolver, depois solta o play para conferir se você acertou. Vamos lá, espero que já tenha resolvido. Carla estava preparando um bolo e precisou medir os ingredientes. Colocou 2/3 de xícara de açúcar. Em seguida, percebeu que precisava acrescentar mais 1/6 de xícara.
Porém, por engano, ela retirou 1/4 de xícara que havia colocado a mais. A. Após adicionar mais 1/6 de xícara, qual foi a quantidade de açúcar? Então, vamos resolver a primeiro, certo? Então, ela já tinha 2/3 de xícara. Aí, ela percebeu que precisava acrescentar mais 1/6. Agora, frações com denominadores diferentes. Eu tenho que deixá-las iguais. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum do 3 e do 6. Aí eu olho na tabuada do 3. Múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Ó, já percebi que o 6 é o mínimo múltiplo comum entre eles. Então eu tenho que deixar os denominadores valendo 6. E o 3, eu multiplico por quem para virar 6? Ah, multiplica por 2. O que você fez embaixo, você tem que fazer em cima também. Multiplica por 2 em cima também. 2 vezes 2 dá 4. Então, 4/6 é a mesma coisa que 3/4, tá? Agora, o 6, eu tenho que... o 6 já é 6, então não tem que multiplicar por ninguém. Eu copio do jeito que ele está. Agora, eu posso somar as frações, porque elas têm denominadores iguais. Eu mantenho o denominador. Quanto que dá 4 mais 1? 5. Então, a resposta aqui ficou com 5/6 de xícara. Após retirar 1/4 de xícara, quanto de açúcar permaneceu na tigela? Então, agora vem a segunda parte da conta, a letra B, né? Então, a letra B é o quê? Quantos que tinha lá agora? Tinha 5/6. E ela precisou tirar 1/4 da xícara. E agora? Denominadores diferentes. Eu acho o mínimo múltiplo comum, agora do 6 e do 4. Múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. Vamos ver os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, não repetiu nenhum ainda, né? 20, 24, opa, repetiu 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é o 24. Então, eu tenho que achar frações equivalentes com denominadores 24. Então, 6 vezes quem dá 24? 6 vezes 4. Se eu multipliquei de baixo por 4, eu multiplico de cima por 4 também. Então, 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. Menos... Quanto que eu tenho que multiplicar o 4 para dar 24? Por 6. Se eu multiplico de baixo, eu tenho que multiplicar de cima também. 4 vezes 6, 24. 1 vezes 6, 6. Agora, com denominadores iguais, eu permaneço com o denominador 24 e faço a conta de cima. 20 que tira 6 dá 14. Dá para simplificar, são números pares, então posso dividir por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 24 dividido por 2 dá 12. Então, restaram lá na tigela 7/12 da xícara de açúcar. Gostou da explicação? Se sim, deixa o like e se inscreva no canal. Olá. Então, aqui eles fizeram... B eles fizeram diferente. Será que eu comi de barriga que tinha um denominador menor entre eles? Tinha, ó, eu não percebi. Tinha o 12. O 12 era o mínimo múltiplo comum, tá? Mas vocês repararam que se eu achar o múltiplo comum entre eles, já resolve? Então deixa eu contar agora, já que eu errei aqui, vou contar um segredo para vocês. Quando você tem aqui, ó, 5/6 menos 1/4, você não precisa achar o mínimo múltiplo comum. Você pode achar o múltiplo comum. Você multiplica as bases, os denominadores. 6 vezes 4, 24. Aí você pega o 4 e multiplica o de cima. 4 vezes 5, 20. Agora, para achar o outro lá,
Se pega o 6 e multiplica o de cima. 6 vezes 1 dá 6. Aí você faz a conta e chegou no 14,24. Daí você tem que saber fazer a simplificação. Simplificando, a gente chega no mesmo resultado, sem precisar achar o mínimo múltiplo comum. Quando você acha o mínimo múltiplo comum, a chance de você chegar na resposta de forma simplificada é muito grande, entendeu? Por isso que a gente sempre usa achar o mínimo múltiplo comum. Encerramento. Não tem na apostila, então pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. A pergunta é: qual número está mais perto de 0 na reta numérica? O 0, depois para a direita aqui é o 1 positivo e para a esquerda aqui é o menos 1. Ele quer saber se o menos 0,5 ou 1 está mais perto. O 1 está aqui. O menos 0,5 está no meio, entre o 0 e o menos 1. Então, ó, olhando a distância aqui, fica muito claro que o menos 0,25 está mais perto. Então a resposta seria menos 0,5 ou menos 5 décimos. Tranquilo? Se gostou da aula no geral, deixa o like e se inscreva no canal. Os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau.